Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema abordado vai ser o contratualismo. Vamos tratar do tema na visão de Locke, Rousseau e Hobbes, apontando as semelhanças e as diferenças entre os ideais deles. Mas antes de começarmos a falar sobre os ideais desses filósofos, vamos entender um pouquinho sobre o que seria o contratualismo. Bom, ele é uma teoria política e filosófica relacionada ao contrato social, o qual estabelece leis e costumes para que a convivência social seja mais harmônica. Essa teoria contou com dois filósofos ingleses, sendo eles John Locke e Thomas Hobbes, e também o suíço Jean-Jacques Rousseau. John Locke foi um filósofo inglês conhecido como pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Em seu segundo tratado do governo civil, Locke voltou-se para as questões das origens do Estado Civil. O pensador descrevia o homem como um ser social, racional e natural em estado de natureza. Todos, no estado da natureza, são completamente livres para regular seu comportamento dentro dos limites das leis. Teriam todos o mesmo poder e direito de agir em nome de si mesmo ou em defesa do outro, caso este não pudesse agir por si mesmo, já que o princípio da igualdade traria a obrigação do amor mútuo e da preservação do direito do próximo. Para Locke, todos os homens ao nascerem possuem direitos naturais como a vida, liberdade e propriedade. Os homens criam o governo para garantir a aplicação dos direitos. Contudo, se o governo não garantir a aplicação desses direitos, é legítima a deposição desse governo. A teoria do estado de natureza, o qual dizia que esse estado é uma perfeita liberdade, uma vez que é regido por uma lei natural que obriga a cada um, como a igualdade e independência dos homens e arbitrariedade individual. Sendo assim, Locke atribuiu a existência do contrato social baseado na confiança e consentimento. Para ele, os indivíduos de uma política consentem à administração do poder público, assim como o governante retribuirá os direitos individuais, dessa forma contribuindo para o combate do poder absolutista, incluindo sua análise contratualista que consiste entre a diferenciação do poder legítimo e ilegítimo, limitação do poder jurídico e determinar a finalidade do poder político. Outro filósofo de extrema importância para o contratualismo foi o Rousseau. Ele defendia que o homem, no seu estado natural, vivia em harmonia e se interessava pelos demais. Para ele, a vida na sociedade em vias de industrialização, ela não favorecia os homens no seu aspecto moral. À medida que o desenvolvimento técnico ele foi ganhando espaço, o ser humano se tornou egoísta e mesquinho, sem compaixão pelo seu semelhante. Por sua vez, a sociedade tornou-se corrupta e corrompia o ser humano com suas exigências para suprir a vaidade e o aparentar daquela sociedade. Desta maneira, Rousseau ele busca relacionar o aparecimento da propriedade privada com o surgimento das desigualdades sociais. Assim, era preciso que surgisse o Estado a fim de garantir as liberdades civis e de evitar o caos trazido pela propriedade privada. Tanto é que sua ideologia, sua frase marcante era "o homem é bom, porém a propriedade o corrompia". Bem, agora eu vou falar sobre Thomas Hobbes. Segundo Hobbes, em um estado de natureza sem regras que os reprimam, os homens viveriam em constante conflito irresolvível, uma vez que todos os homens preferem focar nos seus próprios ganhos e que nossos desejos frequentemente se opõem, podendo dizer que o homem é o lobo do homem, e que o estado da natureza seria uma permanente guerra de todos contra todos. Ele também afirma que no estado de natureza as diferenças entre os homens não são tão grandes, sendo uns um pouco mais fortes, outros um pouco mais inteligentes, mas não sendo quaisquer que sejam suas características tão superiores à dos outros, a ponto de se estabelecer alguém isento de medo de sofrer o mal de outrem. Cada um de nós, nessa situação, tem direito a tudo, mas as coisas que podemos ter são cada vez mais escassas. Após ver um pouco sobre os ideais desses filósofos, notamos que há diversos pensamentos semelhantes, como a acreditar que o Estado e a ordem estabelecida nele surgiram através de um contrato social, onde os homens concordaram, hipoteticamente, em assinar um pacto,
que abrisse mão do poder individual para viver em sociedade, o Estado social. Os três entendiam que a humanidade tinha passado por um estágio inicial, conhecido como estado de natureza, que é caracterizado pela desorganização e ausência de um poder controlador. Vemos que os filósofos que estamos estudando possuem vastos pensamentos congruentes, mas qual seria a diferença de ideias entre eles? Como vimos, para Thomas Hobbes, o estado de natureza é onde os homens nasciam mal e provocavam uma desordem social. Para isso, o Leviatã deveria criar leis e regras para comandar os indivíduos, assim como no absolutismo. Em contrapartida, os ideais de John Locke divergem de Hobbes em diversos momentos. Uma vez que Locke foi um filósofo iluminista durante a Revolução Francesa, ele não concordava com o estado absolutista. Além de que, para ele, os seres humanos eles não nascem bons e nem ruins, mas com direitos inalienáveis, que são direitos que nascem com o indivíduo e ninguém pode tirar dele, como a vida, liberdade e a propriedade, e os quais devem ser garantidos pelo governo. Diferentemente de Thomas Hobbes e de Jean Locke, Rousseau conta que os seres humanos eles nascem bons, mas a sociedade corrompe. Pois as pessoas, quando nascem, elas são individuais e só podem ser corrompidas ao entrar em contato com a sociedade.